palavra já nos deixa claro, né, que a soberba ela precede queda. Então, sempre que há soberba, logo após a pessoa vem a cair, o ministério vem a cair, ela vem a bater a cara. Então, Deus abomina muito a soberba, que foi o principal pecado de Satanás, né, lá no céu. E como ele domina, digamos assim, as artes, né, musicais, ele tem essa influência, esse poder, porque a palavra diz, né, ele já é o príncipe desse mundo, né? O mundo jaz do maligno. Então, ele é o comandante de tudo, referente às coisas seculares que nós vivemos, né? Então, a influência que ele tem, o poder, o conhecimento na música é muito grande. E como o Cid bem colocou, a música no Brasil hoje ela é um lugar muito, muito complicado, porque ela é muito poluída, cara. É muito poluída. Gente, se tu for pegar as letras das canções ministradas há 50 anos atrás e hoje, cara, não tem condição. Existem vocabulários que nem existiam, né, existem palavras que nem existiam no nosso vocabulário que hoje estão inseridas por meio de uma música. Por meio de sabe? E tanto também temos visto isso dentro da igreja, cara. Que às vezes as pessoas acabam querendo, é uma linha muito tênue, né? Tipo, adorar a Deus e tocar músicas, né, que não são de adoração a Deus, né? Então, se na adoração, se ao adorar a Deus, né, nós fizemos um manifestar do Espírito Santo, né, que habita em nós fizemos um manifestar, né, do Deus no local, ou a gente estabelece um ambiente de adoração, a gente estabelece um trono para Deus naquele lugar. Quando não estamos fazendo uma música que seja direcionada a Deus, o que a gente está adorando, como a Camila falou? O que a gente está colocando um trono naquele lugar? O que irá se manifestar? Tem também no vídeo que o Alexandre Pozzo falou, né, cara, que é muito interessante, cara, muito top aquele vídeo também. Acho que seria muito interessante, principalmente quem trabalha com percussão, rítmicos e produção musical, assistir, cara, porque ele fala muito sobre como que funciona nas religiões, nas seitas, né? Para que eles invoquem, né, os tambores. Os tambores. E existe eles chamam de sim, cara. Existe uma batida certa, muscular, certinha, porque se tu acertar, aí acontece o manifestar, né? Isso aí. Eles chamam de vir. Acho que é a divisão rítmica, né? Isso, divisão rítmica, entendeu? E assim também como existe no âmbito da adoração a Deus. Que foi falado, inclusive ele deu esse testemunho, né? Que ele estava ministrando em um lugar e ele sabia o que ele estava fazendo na bateria. No momento que era uma parte meio solo da batera, e ele fez aquele ritmo, né? Que era de cura, e ele teve o testemunho depois que a mulher veio e falou que ela tinha sido curada. 10 anos, cara. 10 anos que ela foi curada. Então, a música tem esse poder espiritual. A música, ela tem esse poder. Então, se ela não está sendo usada para adorar a Deus, que na verdade, vamos falar bem a verdade, né? Aonde surgiu a música? Aonde? Quem criou a música? Deus. É a mesma coisa que eu disser assim, ó, não, a palavra está dizendo tal coisa, mas eu li num livro que não era assim. Mas da onde que saiu essa fonte? A fonte saiu da palavra. Da onde saiu a fonte música? Saiu de Deus. Então por que eu vou buscar me informar ou conhecer, como tu falou, né, em eventos mundanos, enfim, N coisas que estão no mundo, né, que podem ser aos olhos humanos melhor ou pior, né, mas para Deus não é uma música linda, não é uma letra perfeita, uma voz maravilhosa, o maior arranjo que vai fazer com que aquela adoração chegue ao altar dele. É parte do coração. A adoração não é uma música. O que a gente faz no instrumento é uma representação da nossa vida, cara. Isso aí. É uma representação. Não tem como a melhor músico do mundo tocar o instrumento e conseguir atingir um ambiente de unção maior do que aquele que só ora. A pessoa que às vezes está no banco está adorando a Deus 10 vezes mais do que nós músicos com aquela soberba no nosso coração. Isso aí. Achando que estamos fazendo alguma coisa. Olha que massa, fiz o solo legal, estou alcançando esse tom de voz. Tá a irmã lá no banco, cara, que ora, que tem uma vida realmente com Deus, que segue a palavra, que a palavra fala que aqueles que me amam cumprem os meus mandamentos, que estão cumprindo os mandamentos, sabe? E ela está atingindo um nível de adoração muito maior que o nosso. E a gente às vezes, né, não percebe que o espiritual, ele é o provedor de todas as coisas. Verdade. E falando dessa parte, sabe, por que eu vou buscar conhecimento
Claro. Não dá para se botar assim, ó, até aqui é santo, até aqui é secular. Não, a gente se baseia sim em muitas coisas, né? Não existe, por exemplo, não vou comprar essa guitarra porque não foi uma pessoa de Deus que fez. Não existe isso. Não vou mais assistir um filme. O Espírito Santo é o fiel da balança, extremos, né, Júnior? São extremos. Entendeu? Não é um extremismo, mas eu estou falando de inspiração e de busca em aprendizado musical, entendeu? Isso. E principalmente se tratando do Ministério de Louvor em adoração. Entende? Não tem como eu pegar assim, gostei dessa música, dessa batida, desse ritmo que tá tocando lá no mundo, que tá dando certo. Vou trazer pra dentro da igreja. Tipo, e muito foi feito isso aí. Muito foi feito, e é feito ainda. Ali nos anos 90, entrada dos anos 2000, foi feito muito isso aí, sabe? Pega um single ali que tá tocando muito lá, vamos fazer. Isso. Entendeu? Isso, e traz pra dentro da igreja. Joga em cima uma letra e pra Deus e tá lá, cara, entendeu? E aí aquela coisa, que tá remetendo as pessoas ao quê, né? E outra coisa assim que é importante que se diga, a música, ela é por si só, ela é muito empolgante, né? Existe sentimento envolvido, existe muita... E assim, o cara tirar um solo bem feito ou uma virada bem feita na bateria, cara, é muito fácil de se orgulhar. Sim. Entende? Eu já vi assim, eu sempre comento com vocês isso, né? Você sabe disso no Ministério do Louvor. Eu vi exímios instrumentistas, cara. Exímios instrumentistas, assim, pessoas muito qualificadas tecnicamente, que infelizmente caíram pelo orgulho. Que infelizmente caíram pela soberba, sabe? De querer uma glória que não é deles. Isso. Entende? Porque a gente precisa, assim, e a gente conversa muito sobre isso com o Ministério do Louvor, né, Júnior? A gente precisa, sim, tirar uma música bem tirada, fazer algo bonito, porque se o mundo faz para adorar o capeta, o diabo lá, falando bem o português correto, por que a gente não vai fazer o melhor para adorar a Deus? É verdade. Entende? Então a gente precisa, sim, fazer o nosso melhor para Deus. Porém, cara, essa questão do orgulho é algo muito, muito sério, sabe? Porque eu vi colegas meus que casaram, separaram, filho de pastor, cara. Sim. Casaram, separaram, ou viraram homossexual, se entregaram para as paixões da carne, sabe? Desistiram da fé, entende? Por orgulho, por vaidade, entende? Então é bem perigoso, é importante que se diga isso, sabe? A música por si só ela é muito empolgante, só que a gente tem que cuidar muito, muito mesmo da maneira que a gente vai aplicar. A gente toca guitarra, né, Luiz? Você vai fazer um solo de guitarra ali, isso empolga, cara, entende? Sim. Queira ou não, a tua mente de alguma forma já te leva a crer que você está fazendo algo e que você, nossa, como você está fazendo algo diferente de todo mundo, Sim. entende? Quando a gente tem que voltar para o propósito, né? A gente tem que voltar para o centro do nosso propósito, que é entregar para Deus, adorar a Deus, fazer com que isso seja um instrumento de cura na vida de alguém. E aí que a gente entra na questão do poder da adoração, né? Sim. Cara, qual que é o poder da adoração? Aí tu vai para a palavra de Deus, como antes foi dito mesmo, né? Quando Saul, lá, a Bíblia diz que vinha um espírito maligno da parte de Deus, em que ele ficava perturbado, aí vinha lá o Davizinho, aquele Davi que estava pastoreando as suas ovelhas, enfim, matou um urso, matou um leão, estava lá, né, escondidinho, chegava lá, quando ele começava a dedilhar a sua harpa, a tocar na sua harpa, aquele espírito imundo era retirado de Saul, né, e ele se acalmava. Quando a palavra também diz que Paulo e Silas, à meia-noite, louvavam presos naquela prisão, por aquela cadeia, e a Bíblia diz que as cadeias se quebraram. Então, o que a gente pode ver? Enfim, Jericó, tantas outras... caiu os muros de Jericó, muitas batalhas foram ganhas sem mesmo desembanhar uma espada, por meio da adoração. Deus dava vitória ao povo. Exatamente. E ele quer o nosso coração, né? Não adianta, a gente pode fazer aqui de tudo, cara. Se o nosso coração estiver longe dele, é aquilo que a palavra fala, né? Vocês me louvam com os lábios, porém o coração de vocês está longe de mim. Então é isso que é o perigo, cara. A gente pode cair muito nesse perigo de fazer algo como eu já participei, cara, de muito Ministério do Louvor assim, sabe? Em que a gente fazia algo tecnicamente extremamente certinho, em cima da risca, porém vazio, entende? Nosso líder do louvor comprava, não pagava, né? O nosso guitarrista dormia com a namorada. E aí? Tu acha que o Espírito Santo vai ter liberdade para agir? Vai ter unção, entende? Cadê a santidade? Vai gerar algo de bom para Deus, entende? Vai gerar cura em todos os sentidos. Tem uma coisa que diz assim, uma palavra não, eu vi uma frase, né? Se não me engano foi no Glorify, que o pecado só vai gerar mais pecado. Para você fazer algo santo tem que partir do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em templo sujo, né, cara? Ele não habita, o Espírito Santo é uma pessoa sensível. E a palavra fala que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nós somos responsáveis por deixar o nosso templo limpo, né? A nossa casa limpa. O que é a nossa casa? É santificar, é buscar deixar ela de acordo com o que agrada ao Senhor, entendeu? Uma coisa que o Luciano Subirá falou uma vez, eu assisti um vídeo dele,
Ele falou assim que, às vezes, Cid, se eu colocar pra ti aqui agora, né, um copo de água e disser pra ti, cara, tem 98% de água mineral, mas 2% é água de esgoto. Tu bebe ou tu quer essa que é 100% natural? Tu nunca vai querer aquela que tá poluída, né? Isso aí. E por que às vezes a gente tenta botar a goela abaixo as coisas pro Senhor? Meu Deus. Tenta colocar, sabe, ministrar e fazer aqueles 2%, tipo, mas só 2%? Mas só isso? Mas é uma coisa tão simples. A gente tenta às vezes colocar, né, goela abaixo a palavra certa se dizer, para Deus, cara. Então, a santidade, ela é algo puro, é algo limpo. Não tem como a gente, que nós já falou, né, água limpa, água suja. Como é que eu vou, né, ter duas fontes? Não tem como dizer pro meu marido, eu sou casado contigo, mas eu também, se eu sair uma vez com outra pessoa, não tem problema. Porque na maioria das vezes eu tô contigo. Fiel, né? Só te traí uma Sempre vez. fui fiel, né? Mas se eu sair uma vez com outra pessoa, não tem problema, entendeu? É meio que, né? Mas é meio de se fazer uma comparação com isso, né? Sim. Então, às vezes, eu costumo dizer, é sério isso, mas assim, ó, é preciso falar. Muitas vezes, nós estamos nos prostituindo com o Senhor, fazendo as coisas quando nós queremos algo, ou fazendo as coisas para o nosso ego aparecer ou aflorar, quando a Bíblia diz, ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então, tudo que a gente fizer para o Senhor, a gente tem que fazer, claro, com excelência, mas bem feito, falando da parte técnica agora, de nós fazermos a nossa parte, né? Sim, buscarmos, quem canta, buscar se aperfeiçoar, quem toca, buscar também se aperfeiçoar, mas acima de tudo isso tudo é a segunda parte. A primeira parte é ter uma vida consagrada ao Senhor. Como Lemuel, consagrado, separado ao Senhor. Então, realmente, você ter a tua vida consagrada ao Senhor, os teus olhos consagrados ao Senhor, os teus ouvidos consagrados ao Senhor, a tua boca consagrada ao Senhor, todo o nosso ser. Então, isso é uma renúncia diária. Todo dia o pecado vem me chamar e aí é a nossa decisão. Como diz aquela coisa assim, tem dois... existia sempre um dizer por aí que tem dois cachorros dentro de nós, mas na verdade a Bíblia diz que é o espírito e a carne, né? A Bíblia diz isso. E aí qual que vai vencer? A Bíblia diz que o espírito ele milita contra a carne, então eles estão lutando um contra o outro. E aí qual que vai, né, prevalecer? Aquele que nós alimentarmos mais. Então, o que nós estamos alimentando mais? Então, Exato. é de se pensar. Então, assim, né, como a gente falou, não tem como nós a importância que tem a santidade, né? A importância que tem estar aos olhos do Senhor limpos, né? Para estar fazendo as coisas para Ele no altar. E não é só no altar, né, gente? Não adianta eu vir aqui no altar, estar lindo, maravilhoso, fazer tudo como a gente falou. É lá fora, entende? É lá fora, cara. Tipo, se eu dentro da nossa compro casa, e não pago, cara, e eu estou dizendo que Deus é fiel e eu não sou, o que eu tô falando? O que eu tô cantando? Muito Entendeu? certo. E a gente tem que entender o que a gente está cantando, o que a gente está falando. E não é só nesse âmbito. Por exemplo, abro mão dos meus sonhos. Abre mão mesmo? Abre mão. Deus deve estar tipo assim, abre mesmo? Se eu pedir mesmo, tu abre? Entende? Então, tipo... cara, não tem outro bem além de ti. Tipo, o cara vive atrás de tudo as vontades da carne, né? Dinheiro, casa, cara. Ele tá fazendo propósito para ganhar um carro. Por isso que tem que ter um equilíbrio em tudo, né, cara? Os extremos é perigoso em tudo, cara. A gente tá vivendo um tempo assim, ó, não é só no âmbito, é em todos, né, cara? Desde a política, tudo, cara. Eu vejo assim um extremismo, eu vejo as pessoas assim, ó, cara, a gente tem que se posicionar como cristão, sim, mas eu vejo assim os filhos de Deus, os cristãos indo pra rede social brigar, cara. Brigar por causa de política. Entende? Gerar inimizade, gerar, sabe, contenda. Eu acho que não foi para isso que Jesus nos chamou. Nós precisamos nos posicionar politicamente, sim, pegando agora um gancho fora do negócio, mas eu sinto de dizer isso, sabe? Sim. Eu acho que a gente precisa nos posicionar, sim, a gente precisa. Mas, cara, a partir do momento que isso gera inimizade e contenda, não vem de Deus. Jesus era mediador. A igreja venceu tudo em oração. Todas as batalhas que a igreja venceu foi quando a igreja se posicionou em oração. Isso para nós, como guerreiros, como guerreiros do Senhor, guerreiros adoradores, também serve. Nós precisamos nos posicionar em adoração, cara. E o que nós fizemos na praça aqui no sábado foi isso aí, cara. Foi proclamar o nome de Jesus, foi levantar o nome de Jesus ali, sabe? Sim. Estabelecer o reino do Senhor através da música. Então isso é importante, cara. Entende? Porque a partir do momento que eu canto, que eu abro mão de alguma coisa, mas eu busco outra coisa, entende? A partir do momento que eu canto, que eu amo meu irmão, eu amo todas as pessoas, mas eu vou lá para a rede social brigar, cara, eu tô vivendo uma hipocrisia. Hipocrisia, cara. Entende? Isso é sério, isso é bem sério. Bem sério. Então, eu acho que os extremos é muito perigoso. A nossa vida, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que não é espírito de temor e de moderação.
E Ele nos dá essa moderação e esse equilíbrio. A palavra também fala em adorar em espírito e em verdade, né? Adorar em espírito e em verdade. Que verdade tá tendo algo assim, sabe? E, então, assim, e tem coisas que, cara... E se ela fala que é para adorar em espírito e em verdade, só pegando, né? Sim. Então existem coisas que são carnais e mentirosas, né? Entendeu? Tem coisa Tem que refletir sobre isso. Tem coisa que é carnal e mentirosa, né? E tem outro lado também, tipo, em espírito e em verdade. Tá, mas e daí, se eu estou adorando a Deus, né? E eu não estou adorando com verdade, Deus tá no negócio? Tá ali inserido? Às vezes vai estar. Sabe por quê? Pela misericórdia das pessoas que estão inseridas no lugar. É, porque ele usou até uma mula, né, Júnior? Usa. Ele pode usar até uma cadeira, cara. Se ele quiser apagar a luz Deus é aqui, Deus. se ele Deus quiser criou. apagar a luz aqui para não pegar fogo Deus no prédio porque tá tudo, vazando cara. gás, ele vai apagar para nos guardar. Vai. Entende? Ele vai usar qualquer situação. Só que Não é aí por nós, só é que por é ele, aquela né? coisa, como que nós estamos diante dele. E tem O outras... que a gente vai colher em cima do que a gente está vivendo. Aproveitando o gancho, já que a gente falou, tipo, eu vejo, mas a pessoa, tipo, aconteceu algum escândalo, aconteceu alguma situação. Mas a pessoa ora e cura as pessoas. Mas a pessoa faz isso e acontece. Cara, tem dois pontos para se destacar. Primeiro, como tu falou, o que cura, o que faz com que aconteça as coisas, como Jesus falava, a tua fé te curou. Isso aí. A tua fé te curou. Então é a fé, é a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. É o Espírito, né? É o Espírito, tudo se move pela fé. Nós temos que ser movidos por fé. Segundo, nós como vamos fazer alguma coisa em nome de Jesus, não é pelo nosso nome, cara. Nós somos usados para falar, para profetizar aquela cura, aquilo que acontece. Então, é em nome de Jesus, entendeu? Nós estamos sendo representantes de Jesus para fazer com que aquilo aconteça. Então, não quer dizer que... Cara, já vi bêbado orar. E falar em nome de Jesus. Então, tipo, e pode acontecer, porque não é por ele, é pelo nome de Jesus que as coisas acontecem, não é por nós. Ser salvo e ser usado são duas coisas diferentes, né? Bem diferentes. Eu posso ser usado, mas eu posso não ser salvo. Isso aí. Como a palavra de Deus disse lá quando aqueles homens chegaram diante de Deus, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios. Então, eles expulsaram. Aí Jesus disse, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Olha o perigo de Então, não estar que sendo coisa conhecido por Deus. séria nós chegarmos diante de Deus e Deus falar assim para nós, ei, eu não conheço você. Sabe, misericórdia. Com a palavra de Deus nos diz também que com os meus lábios me louvam, mas o seu coração está longe. Então, olha a seriedade disso. A seriedade, né? Então, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, porque não é por nós, é por Ele, é porque Ele é e porque Ele faz. Sim. Mas e a nossa vida? Né? Porque então, a Bíblia diz o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a minha alma? Sabe? Que adianta eu pregar para os outros, mas eu não vivo aquilo? Sim. Começa dentro da minha casa. Como a gente costuma dizer para o Ministério do Louvor. Não vai ser aqui em cima do altar que algo vai acontecer, meu Deus, se nós não temos essa intimidade, essa busca em casa. Porque a identidade do adorador, ela é gerada no secreto. No secreto. Né? Então, assim, eu vou chegar em cima do altar, nossa, Senhor, me usa, né? Vou lá adorar, louvar, mas e na minha casa? Eu tenho que louvar e adorar lá. Eu tenho que começa por lá, começa de dentro da nossa casa. Nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Então aqui vai ser só uma extensão do que nós vivemos dentro da nossa casa. Que seriedade isso, gente. A maioria das coisas que canções, composições, elas não surgem assim, tipo, tô andando na rua aqui. Sim, cada um tem um jeito do Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser, como tu falou, ele faz. Mas, cara, a maioria das coisas, dos ministérios, dos milagres, é no secreto, cara. Não adianta, é lá quando tá só você e Deus. Só tu e Deus. Não vai ter um irmão para te olhar, não vai ter a igreja para bater palma, não vai ter. É você e Deus. É tu e ele. E daí quem que tu é lá? Tu vai esconder o quê? Porque a palavra fala que ele sonda mente e coração, que ele é onipotente, onisciente e prosciente, cara. Então ele sabe o que vai acontecer ainda. Então, tipo, o que eu vou esconder de Deus? Se ele sonda minha mente e meu coração, ele sabe exatamente. Ele sabe o que tu vai falar daqui a 1 minuto, Cid. Ele sabe. Então, o que eu vou esconder de Deus no secreto? Eu tenho que falar o quê? E no dia do julgamento, no dia que nós estivermos face a face com Ele, não vai ter... Eu creio que a gente não vai nem poder falar, cara. Que tipo assim, vai ter o acusador e vai ter Jesus. E ponto, porque eu já vai falar o quê? Vai dizer, não, isso não aconteceu. Não é verdade. Então não tem como a gente mentir para Deus, negligenciar. Para a igreja, para ti, Cid, eu posso falar uma coisa. Mas se lá no secreto não acontece, cara, Deus vai revelar. Deus vai revelar.
E os frutos são reflexo. A palavra fala que os discípulos do Senhor seriam conhecidos pelos seus frutos. Entendeu? Então, se há frutos na nossa vida, é porque a gente está fazendo realmente a vontade do Senhor. Glória a Deus. Mas voltando ali, né? Aproveitando esse ponto, queria falar assim, né? Como a gente está falando do Espírito Santo. Como é que o ministro é o Espírito Santo, né? O maior ministro do louvor, o maior ministro da nossa igreja, de todo o ministério, deveria ser o Espírito Santo, né? O ministro é o Espírito Santo. Como discernir o que é do Espírito e o que não é? Em uma composição, em uma ministração, em uma palavra, em uma pregação. Como é que eu consigo discernir isso? Até quando se diz, é você fazendo ou até quando é o Espírito Santo fazendo? Humanamente, carnalmente, é impossível isso. Isso é impossível. Eu discernir algo que é de Deus ou que é do diabo. Porque a palavra de Deus diz assim que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se eu vivo uma vida carnal, é impossível eu discernir uma coisa. Eu vou ouvir alguma coisa, eu vou achar que é de Deus e vou jogar tudo num balaio e vou viver assim. Entende? O homem carnal não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se eu vivo uma vida de renúncia da minha carne, de jejum, de propósito, de oração, renúncia dos meus olhos, da cobiça dos olhos, da concupiscência da carne, eu procuro separar a minha vida para Deus, ser um Lemuel, então, ser alguém separado para Deus, aí sim, cara, aí o Espírito Santo, através do Espírito Santo mesmo, que é a pessoa real, sim, o meu relacionamento com ele vai fazer com que eu possa discernir o que vem de Deus e o que não vem. Humanamente é impossível. Não tem como, né? É o Espírito Santo, né? Humanamente é impossível. Outra coisa, eu queria que tu comentasse. A gente abordou muito sobre a importância da santidade e consagração, né? Para estar fazendo as coisas para o Senhor, né? Como o Ministério do Louvor. Eu queria que tu falasse um pouco como é que funciona aqui para nós. Para que quem não sabe já ficar sabendo qual que é a nossa, digamos assim, a nossa rotina, né? Como Lemuel, de estar buscando essa santidade, essa consagração, essa comunhão, né? Entre nós aqui no grupo para estar fazendo algo de excelência para Deus. A nossa rotina, então, a gente sempre tem, né, estabelecidas consagrações ali antes da Santa Ceia, né? A sexta-feira antes da Santa Ceia a gente se reúne normalmente para orar no monte, ou quando não é propício, né, em função do clima, a gente faz na igreja, né? A gente sempre faz uma manhã de consagração, alinha todos os projetos do mês, o que foi produtivo, o que não foi tão produtivo, estabelece de novo um cronograma para o próximo mês, ora junto e, né, participa do almoço ali no domingo, né? E, cara, isso aí é muito importante, né? Eu acho que, assim, um ministério de louvor que não anda junto, não come junto, não partilha das mesmas coisas juntos, né? Outra coisa, né? Eu vi uma tirinha ali do podcast lá com o Brunão do Fábio, né? Do Fábio Poussin. Ele falando lá que o guitarrista de uma certa banda lá em que ele foi dar um workshop tinha morrido a irmã do cara e a banda não sabia, cara. Fazia, acho que 15 dias já, o cara tava mal e ninguém sabia nada. Entende? Como que vai funcionar? Entende? A gente é uma família, a gente, né, antes de tudo, a gente somos seres humanos, somos 25, né, hoje aqui, em torno de 25 seres humanos, né? Pessoas, seres humanos que precisam se relacionar para estreitar laços. Como que a gente vai ter intimidade se a gente não come junto, se a gente não anda junto, se a gente não se visita? Entende? Então eu vejo muito por aí, sabe? Só há união de fato. Discipulado também, né? Isso. Só há união de fato quando realmente a gente se propõe a andar junto. Né? E eu acho que é muito em cima disso aí. A gente tem se proposto a andar junto, a partilhar das mesmas coisas. Né? Nós temos também agora, começou agora, né? Na verdade, a questão que até o Luiz está organizando a planilha, né? Que ele sempre está, querido, mexendo na planilha, alterando e colocando. A questão do jejum, né, que foi colocado, a gente estipulou que ainda não foi finalizada ali bem certinho a escala, mas, por exemplo, de cada dia estar jejuando. E nós recebemos esse direcionamento e eu acho assim, cara, precisa ter, né? Aí na quinta-noite temos o ensaio, né? Começa às 7 horas da noite e vai até 10 horas da noite, às vezes até passa, enfim, né? E antes dos cultos também tem o ensaio também para, né, rever de novo, né? Enfim, a gente, né, quando vê, faz almoço e vamos se encontrar e vamos em tal lugar. Não tem, né? A gente é família, né? Mas é mais ou menos nesse estilo assim. Tem mais alguma coisa? Não, eu falo que eu acho muito importante isso, cara, porque eu já participei, não, estou nesse ministério, né? Me converti nessa igreja, né? Mas já tive vários líderes, né? Tive outros líderes e eu notei que é muito importante, é muita diferença, porque assim, ó, se eu convivo contigo, Cid, você vai acabar me dizendo, Júnior, eu acho que
poderia fazer assim, entendeu? É um discipulado, a gente se... que top, cara, muito legal, entendeu? A gente consegue ter essa irmandade, mas num sentido construtivo da caminhada cristã, entendeu? Porque eu vejo que o ministério de louvor, né, falando do ministério, ele é muito importante musicalmente, espiritualmente. Mas nós, como tu falou, nós somos pessoas, cara. Nós temos uma caminhada cristã. E o que é mais importante? O que é mais importante? Você ministrar no altar, você ser músico, estar no Lemuel, ou você ser salvo? Ser salvo, cara. A salvação é a maior coisa que nós podemos prezar. Entendeu? Então essa caminhada cristã vai nos ajudar a proporcionar isso. E eu vejo que essa intimidade, essa comunhão que a gente tem ajuda um monte, cara. A gente sabe, o irmão está passando por dificuldade, vamos lá, vamos orar por ele, vamos conversar, vamos se animar. Nós somos uma família, sabe? E isso fortalece muito o grupo. E em cima do que você falou, né? Nós, seres humanos, a gente somos é boa, né? Nós somos seres relacionais, né? Isso. Então, assim, a gente não vive sem relacionamento, cara. Entendeu? A gente precisa estreitar os laços, a gente precisa nos relacionar para que chegue num propósito só, entende? Não tem como um querer andar para um lado e deixa que se lasque lá, entende? Eu acho que hoje eu vejo muito isso, sabe? Graças a Deus, no ministério, como uma família, do que você falou, né? Nós nos relacionarmos, nos amarmos. Isso dá uma intimidade de chegar e dizer assim, Cid, eu não gosto disso, cara. Isso quer dizer. Entendeu? A gente acaba adquirindo uma maturidade de poder chegar no irmão. Acho que o que você fez ali ficou meio um pouquinho fora, daí tu faz diferente. Dá um elogio, em outro momento dá uma crítica construtiva, entendeu? Não é nem crítica, né? Nem colocar essa palavra, uma sugestão construtiva, né? E tudo isso edifica, cara, acaba por edificar, mas porém, né? Quando há realmente relacionamento, quando há, sabe, os laços são estreitados, aí funciona. Cara, isso é maravilhoso, porque eu vejo que Jesus fazia assim com os discípulos, sabe? Eles estavam ali juntos, eles brincavam, entende? Eles brincavam entre si, se ajudavam, cooperavam entre si, tinha essa relação, sabe? Sim. Eram edificados, né? Imagina Cristo, né? Mas enfim, eu vejo que isso é muito importante para qualquer ministério, cara. Não só por ser do louvor, para um ministério fluir, para que você tenha crescimento ali, é muito importante essa comunhão, esse discipulado, né? Mas... Até colocando essa pergunta, que é o sexto tópico que tu colocou, né? O maior desafio, eu acho que assim, até conversar com a Camila, o maior desafio como líder do ministério nosso, falando então do Lemuel em si, né? Até hoje, falei para a Camila, o maior desafio de todos assim foi a questão da unidade. Uhum. Porque não é fácil, cara, você manter 2 pessoas unidas, né? Não é fácil manter 5 pessoas unidas, quanto mais 15, 20, 25 pessoas unidas. Casamento já não é fácil. Esse foi o maior desafio para nós, enquanto líderes, assim, e está sendo até hoje, vai ser até que o Senhor estabelecer que a gente esteja líder, sabe, manter a unidade. Porque assim, existe uma coisa que o diabo trabalha 24 horas, é para gerar divisão. Toda e qualquer divisão, toda e qualquer forma de competição que gera divisão, vem de Satanás. Porque assim, exatamente, porque assim, eu vejo assim, a união, né, o corpo, né, a palavra diz corpo, não tem como eu tirar um pedaço do dedo e dizer que está no meu corpo, não, é um corpo, é junto, unido, ele é forte, cara, não tem como, tipo, por exemplo, a palavra diz que o inimigo ele está como um leão ao redor, bradando ao redor, querendo, né, pegar a sua presa. E se você analisar a natureza, né, o leão, ele não vai se botar no meio do bando, né, ele fica esperando aquela ovelha desgarrada, cara. Aquele cara que tipo saiu da unidade, né, por algum motivo ou outro se dispersou ali do corpo e ele vai lá e pega e presa fácil, entende? E é assim que o inimigo trabalha, cara. Então, e a unidade também, aonde há unidade, aonde 2 ou mais estiverem ali, eu estarei, diz a palavra, nem meu nome, mas onde tem unidade, eu vejo o manifestar, assim como eu vou explicar, um crescimento espiritual e um manifestar de bênçãos. Eu falava isso com o pastor esses dias. Inclusive eu falava contigo que era uma das maneiras que eu tinha pensado assim, cara, eu vou reunir o povo lá da igreja, nós vamos ficar na igreja altas horas louvando e Deus vai liberar algo sobre nós, cara, seja unção, seja uma música, seja, entendeu? Algo vai acontecer e realmente acontece, cara, porque você pode ver retiro, não vai uma pessoa no retiro, claro que é importante, a gente frisou o nosso secreto para que saibamos quem somos em Deus e quem Ele é para nós, né? Essa identidade, porque um adorador sem identidade ele é um toca-fita. Ele vai acabar botando a musiquinha ali, reproduz e acabou. Ele não tem identidade naquilo, entendeu? Não há problema em eu ministrar uma música que seja de outro compositor, desde que eu viva aquilo, certo?
Agora, reproduzir somente, daí eu boto o CD tocado ali, boto no YouTube lá e fico na minha, né? Eu não preciso, eu não tenho unção naquilo, não há, mas eu vejo assim a importância da unidade, tanto que é o nome do nosso grupo de jovens aqui, que também é algo que não foi fácil colocar no grupo de jovens, essa unidade, entendeu? Que é uma família, na verdade, né? A nossa igreja, ela frisa muito para essa questão de família, porque a gente, quando um não está bem, o grupo não está legal, entendeu? Sente, né? A gente sente, a gente, peraí, vamos lá, vamos entender o que aconteceu. A gente se ajuda, a gente se disponibiliza. Eu acho isso muito top, cara. Louvo a Deus pela vida de vocês, cara. Glória a Deus. Possamos passar essa visão para nossa geração, né? Isso aí. Cara, outra coisa, né, que eu botei aqui como ponto, né? Tem uma pergunta também que estava lá que a gente já respondeu, né, que estava lá no Instagram. Então, se você tiver alguma outra pergunta, pessoal, que queira direcionar, a gente pode estar fazendo, né, futuramente outro momento desse aqui para estar compartilhando com vocês, né? Algum tema que vocês tenham curiosidade, alguma pergunta que vocês queiram direcionar, envolvendo o Ministério do Louvor, envolvendo, né, a vida cristã, algo que vocês acharam pertinente a gente estar abordando aqui. Outra coisa, se o Espírito Santo capacita, né? Preciso de conhecimento musical? Uma pergunta tosca, mas é uma linha muito tênue que eu acho importante nós destacar. Porque tem muita gente usando essa muleta. Dizendo assim, não, cara, eu usava essa muleta, cara. Eu usava essa muleta. Porque eu vou falar bem a verdade pra vocês. Gente, eu aprendi 99 das coisas que eu, aos olhos dos homens, faço, tá? Porque para Deus não somos nada diferente um do outro. Sozinho, fui eu sozinho, entendeu? E eu usava Jesus capacita, cara, o Espírito Santo capacita. E eu lá no ministério orando, ó, Senhor, me capacite, me use. E realmente, cara, o Espírito Santo, ele torna tudo perfeito. Essa é a palavra. Sim. Entendeu? Quando o Espírito Santo está no meio, cara, é maravilhoso, flui. Eu sei o que você está pensando. Não é o que acontece, mas parece que o Espírito Santo une nossos pensamentos, une o nosso propósito, entendeu? Ele faz o unity acontecer, cara, a unidade acontecer. E ele faz essa capacitação. Mas a parte musical é o que muita gente tem usado como muleta, cara. Entendeu? Não, Deus me capacita, tá bom assim como tá, eu não preciso mais aprender, né? E o contrário também tem, que é o que a gente tava falando no início, né? Sim. Que tem músicos maravilhosos que não tem nada de vida com Deus, cara. Que não tem intimidade, que não tem busca, não tem santidade nenhuma. E aí fica aquela desculpa, né? Tipo, mas eu sou um ótimo músico. Mas o Espírito Santo capacita, né? E tu acha, Cid, como é que é esse equilíbrio pra ti? Até que ponto, assim, é importante? Até que ponto... Cara, eu acho que assim, aquilo que a gente conversa com o Ministério do Louvor, né? A tua parte que você precisa fazer na questão do aperfeiçoamento do dom, o Espírito Santo não vai fazer, e nem anjos, né? Eles não vão descer e fazer por você. Você precisa buscar conhecimento para aplicar, né, em cima daquilo que você conhece e fazer algo agradável para Deus, né? Mas, claro que vida com Deus, isso é inegável, né, cara? A gente é o primordial a tua vida com Deus. Porém, o aperfeiçoamento dos dons é nossa responsabilidade. Não adianta eu subir em cima do altar, tocar tudo errado, né? Fazer uma coisa tudo errada. Não sei que tinha hoje que não fluiu. Não sei que tinha, tu não tirou louvor em casa, não estudou, né? Não se consagrou, enfim, não se preparou. No instrumento. Não se fazendo preparou, relaxadamente, como fez relaxadamente, como diz a Isso. palavra, e não tem como fluir, né, cara? Então, assim, o aperfeiçoamento dos dons é a nossa parte. Isso é humano, isso não é espiritual. Sim, sim. Em tudo que nós fazemos, nós nos preparamos, é verdade? Quando tu vai fazer uma faculdade, Senão seria só espírito. qualquer coisa, né? Somos Você corpo, alma e espírito, né? vai apresentar um trabalho, vai apresentar o TCC, você sempre está ali se preparando para aquele momento, né? Quando nós estamos ali adorando, nós temos que nos preparar para aquele momento também. Claro, espiritual, como já foi falado, e a parte técnica. Como é que eu vou cantar extremamente desafinado? Como é que eu vou tocar meu instrumento completamente desafinado? Né, de que forma eu estou fazendo isso para Deus? Entendeu? Porque, não sei, cara, mas se é desagradável para a pessoa que está ouvindo um negócio desafinado desses, aqui para Deus também deve ser. Tinha uma expressão que se usava antigamente, né? Mas é simples, tá meio errado, mas é para Deus, tá bom. Mas, cara, justamente por ser para Deus, a gente precisa fazer o melhor, né? Para Jesus, tá bom, então, né? Vai entregar de qualquer forma, né? Então, é a oferta dos nossos dons. É a oferta dos nossos dons. E a gente aperfeiçoar aquilo que é natural, nosso, é nossa responsabilidade. Isso aí não tem o que falar, né? Nós vamos ter, né, como é que se chama?
uma troca, digamos assim, né, de experiência com outro ministério de louvor, né, de outro local, e achei muito bacana, cara, achei top demais, porque é algo muito edificante, sabe? Quando a gente troca não só experiência em questão musical, que é parte do louvor, né, mas também em palavra, que é o que vai acontecer. Eles virão até aqui, ministrarão louvor e trarão a palavra. Porque é esse ponto que eu queria falar. Cara, vocês falam muito isso para o Ministério do Louvor. Se eu não estou preparado para pregar para alguém, para falar a palavra do Senhor, ou para impor as mãos, ou para profetizar, ou para fazer o manifestar do Senhor, o que eu estou fazendo em cima do altar? Entende? Porque não é só tocar um instrumento, tu tem que estar preparado, alicerçado na palavra. Então eu acho muito importante, porque eu vejo assim, cara, que tem muitos músicos, não estou falando aqui, eu estou falando, tipo, visão geral, tipo, toca ali e tal, tem a vida, daí pede, tipo assim, cara, fala pra mim aí uma palavra, tipo, o pastor pede, prega pra nós lá, eu não sei, que eu não entendo da palavra, cara, eu não sei muito, tá meio difícil pra mim, não sei. Daí, tipo, um músico incompleto, você é músico ou você é filho de Deus, você é adorador, entende? E eu acho muito importante, cara, capacitação no conhecimento da palavra, entendeu? Acontece que com o Ministério de Dança, elas têm uma capacitação no conhecimento da palavra. Não se trata apenas de uma musical art, se trata sim do conhecimento daquilo que eu estou fazendo, né? E eu acho isso muito importante, cara. A gente até tem, né, os momentos que o nosso grupo, se for olhar lá, escala dos louvores e compartilhamento que a gente vive, né? Cara, eu tô aqui, tô orando, aconteceu... Deus falou comigo, nossa palavra, e também nós tínhamos, né, a gente acho que vai acabar colocando em prática, que cada um tinha a sua escala, digamos assim, para estar compartilhando. Sim. Só que essa questão de escala deixa uma coisa meio assim, né, obrigatória. O espontâneo acontecendo é muito melhor, né? Tipo assim, senti, cara, de compartilhar isso com vocês. Então, a gente tem que ter conhecimento da palavra. Músico tem que ter conhecimento musical, tem que ter vida espiritual alinhada com Deus e tem que ter conhecimento da palavra, cara. Não tem como não ter conhecimento da palavra, certo? E eu acho isso muito importante. Eu vejo que tem muitos ministérios de louvor que tem essa deficiência, cara. Que foca em um ou outro, ou às vezes nem foca, sabe? E acaba deixando a desejar nesse aspecto. Não estou falando que deixa a desejar pro ministério de louvor. Às vezes sobe no altar, ministra o louvor, beleza. Mas a vida dele, o conhecimento dele com Deus, né? Primeiro... E é muito fácil a gente cair no automático, né, Júlio? É muito fácil a gente cair no automático de passar a fazer as coisas porque a gente sabe fazer e simplesmente é aquilo. Entende? Entra naquela mesma coisa que o motorista que sabe dirigir, mas não sabe para onde vai. Aí o cara sai dirigindo que nem um louco. Entende? Mas não sabe para onde vai. É muito fácil a gente cair naquela rotina de fazer as coisas para Deus de forma automática, de entregar. E aí você acaba se sobrecarregando, deixando de fluir. Você acaba se sobrecarregando de tarefas, de funções no corpo. E deixa de fluir para o propósito correto de verdade, sabe? Isso é bem sério e é uma das coisas que a gente trata bastante com o louvor também, essa questão de você saber ter o senso de propósito. Qual é o meu propósito? É louvor, então eu vou me dedicar para isso, cara, porque, né, isso é importante que se diga. É uma responsabilidade grande, cara, a gente ser ministro de louvor. É isso que eu queria falar. É uma responsabilidade grande a gente ser ministro de louvor, então a gente tem que priorizar tempo de consagração particular, né? Nosso íntimo secreto. A gente precisa tirar tempo de leitura da palavra, todos nós, sabe? Tirar tempo de comunhão com o ministério, isso exige tempo, isso demanda esforço, cara. Aí a pessoa quer estar no louvor, mas quer estar no teatro, quer estar na dança, quer estar no diaconato, não tem como, cara. Eu vou cruzar o escanteio, eu vou correr, cabeçar a bola e ainda vou atacar. Não existe, né, cara? Então no corpo a gente tem que saber a nossa função, entender, não, é aqui o meu chamado, é aqui que eu amo, né? Porque eu falando particularmente de mim, no caso, eu amo o que eu faço, eu amo tocar. Eu tenho certeza que eu fui chamado para isso, no corpo. Eu tenho um espírito profeta dentro de mim, tenho também, gosto de pregar, gosto, mas, cara, se me pedir, eu vou louvar, eu amo louvar, entende? Então, eu acho que esse senso de propósito, esse senso de direção correta, de discernimento, entendeu? Que a partir do teu relacionamento com Deus, ele vai te dar, vai te identificar para que você saiba o que fazer, porque senão as pessoas querem ir para tudo que é lado, entendeu? Quer atacar aqui, lá e aqui. Como é que é? Tentativa e erro, né? Ou faz tudo. Faz tudo, mas no final... Mas é isso que eu queria falar também, cara, que a gente tem que ser sábio em dizer não também. Aconteceu comigo, tipo, o pastor veio falar comigo e tal, poderia estar trazendo a palavra e tal, disse assim, olha, eu não vou poder, porque eu não estava preparado, não no sentido
espiritual. Eu não tinha elaborado algo. Eu ia chegar ali sem ter. E ele me avisou meio, né, em cima, mas assim, se não é pra fazer algo assim, cara, que me deu o meu melhor pra Deus, eu me retiro, entendeu? E o Cid me cobrava muito isso, porque eu tava em 3, 4 ministérios, aí dividia meu tempo em parcela pra cada um, não fazia nada bem feito, e isso me ensinou, cara, que é melhor pra Deus, cara, é melhor que você faça uma coisa, mas que faça bem feito, Exatamente. com excelência, que dê o teu melhor. Trabalhei de semana inteira, sexta-feira tem culto, cheguei aqui, tenho 10% da minha bateria, dá teus 10%, entrega o teu melhor, sabe? Deus, ele restaura, cara, então, tipo, não precisa se preocupar com a energia, amanhã tem que trabalhar ou não. Então a gente tem que fazer o nosso melhor pra Deus. É um desafio muito grande nosso, né? Para todos nós, para todo cristão, essa questão da administração e da disciplina na administração do teu tempo, sabe? Porque é outra coisa que é responsabilidade nossa, né? A gente saber administrar bem nosso tempo. É uma responsabilidade muito grande de cada um de nós, de cada cristão, né? Saber, né, gerir bem, saber administrar bem o seu tempo. Então... E, Cid, como é que tu soube que era o teu chamado no louvor? O que tu diria pra quem tá com essa dúvida? Assim, cara, é o meu chamado, louvor? Como é que... Claro, aí a gente vai voltar lá. Cara, é intimidade com Deus, relacionamento secreto. Ele vai definir, você é essa pessoa aqui. Te fiz pra isso. Mas como é que eu sei? Às vezes tem gente que tá no ministério, mas... Cara, não sei se é o que eu quero. O que tu acha? Cara, como eu te falei, isso sempre ardeu dentro de mim. Aquilo que eu acho que também testificou no teu coração, entendeu? Sempre testificou muito forte no meu coração. Nunca houve dúvida assim, eu tô aqui, vou aprender violão, mas será que eu vou tocar? Não, cara, isso sempre foi um desejo no meu coração. Isso sempre ardeu em mim, entende? Então nunca houve dúvida, houve resquício. Então eu acho que assim, o meu conselho para quem tá meio duvidoso, tá, ore. Primeiro peça direção para o Espírito Santo, para que ele te dê o senso de propósito correto, entendeu? Porque todos nós fomos chamados. Lá existem 5 ministérios, né? Sim. Uns para apóstolos, outros para profetas, né? Evangelistas, pastores e mestres. Então, assim, você pedir discernimento para Deus, qual é o teu chamado, qual é o teu propósito no corpo. Porque, né, é extremamente amplo. A própria igreja tem inúmeros projetos, né? Então, assim, o que não dá para ficar fazendo é fazendo uma coisa com a barriga, né? Por fazer, entendeu? O que muitas vezes a gente vê por aí as pessoas fazer, né? Então, tudo que você se propor a fazer, como você falou, faça com amor, como ao Senhor, e não para homens, entendeu? Exatamente. Se existir alguma dúvida no teu coração, né? Se está sendo gerado algo que está te trazendo questionamento dentro de você, aí você vai para o teu secreto com Deus e pede para ele te dar a resposta do que fazer, né, cara? Mas eu, particularmente, falando de mim, eu nunca tive dúvida, assim. Eu também, cara. Eu nunca perdeu muito essa... no meu coração. Eu sempre soube que, na verdade, eu tenho nessa facilidade musical também, né? Eu tenho isso, como eu falei, eu tenho da família. Ouvido bom, né? Não é só ouvido, eu aprendo rápido as coisas assim, mas não porque eu, né? Porque Deus colocou isso em mim para que eu fosse usado, né, para tal. E o cara, quando meu pai brigava comigo, vai aprender. Meu Deus, e queria, sabe, me disciplinava, realmente não era pouca coisa. Legal. E eu não entendia, cara. Eu dizia, meu Deus, o que é isso e tal, né? Mas eu nem conhecia Jesus. Hoje eu entendo, cara. Hoje eu entendo que lá o Senhor já estava me capacitando para o ministério, entende? Então quem olha, que nem eu falei no início, vocês no altar, não sabe, cara, que tu saiu daqui e foi para lá. Como é que foi teu trajetinho para chegar aqui? Tudo tá contribuindo, né? Assim como todos os músicos do nosso ministério aqui, cara, todos eles, cara, tem uma carga muito grande de conhecimento, experiência, de vivência no louvor. Vocês ainda mais, né? Então, tipo, não é simplesmente tipo, eu vou pro louvor porque eu acho que Deus me falou e tal, né? É um processo, Deus coloca no coração. Acho que é importante paz, né? A gente falar também que geralmente o ministério de louvor é um ministério bastante visado. Pode ver, assim, várias pessoas querem cantar, porque aquilo que a gente fala, lembra que a gente comenta com o ministério que é a vitrine, as pessoas estão vendo ali, querendo ou não, tu tá ali na frente, tu tá aparecendo, né? Questão do ego que a gente fala. E aí tem muitas pessoas às vezes que, eu quero fazer parte do ministério de louvor. Tá. Então vamos, a gente sempre costuma dizer assim, o ministério está de portas abertas para quem quiser. Ele não é nosso, né? É de Deus. O pastor do ministério é o Senhor. As portas sempre serão abertas. Não é nós que dizemos quem pode ou quem não pode. Mas assim, tem algumas coisas que a gente precisa, assim, pensar inteligente e vamos organizar. Tá, você quer fazer parte do ministério do louvor. Amém. Tu sabe cantar? Não. Tá. Então, tu sabe tocar algum instrumento? Também não.
Então, se você tem esse desejo e você não sabe nenhum nem outro, então você vai lá, você faz uma aula de voz, porque hoje nós não temos ainda aula de voz, por exemplo. Aula de instrumento, se Deus quiser. Instrumentos já temos. Então, ó, vai lá, faz uma aula, né? Enfim, para daí sim depois a gente ver, como é que vai ficar agora? Toca aí, canta aí. Porque daí assim, ó, gente, tem a questão de que tem pessoas que têm essa facilidade que tu falou, uma aptidão natural da pessoa. Sim. Que a pessoa já tem aquele dom, já tem aquele talento que o Senhor entregou. E tem outras pessoas que não têm, mas que vão lá, que se esforçam e conseguem. E já tem aquela outra pessoa que não tem aquele dom, não tem aquele ministério, vai atrás, estuda, tenta e mesmo assim não consegue. Porque, meu querido, você não foi chamado para aquilo. Aí ela tem que ter o discernimento. Aí a pessoa tem que ter aquele discernimento. Você não foi chamado para aquilo. Se eu não estou fluindo naquilo, o que me faz pensar que eu devo estar naquele lugar? Então, assim, se eu não me sinto bem, se eu não consigo fazer aquilo, como é que eu vou estar lá? Porque aí entra o que eu falei das irmãzinhas lá da terça-feira à tarde, quarta-feira à tarde, quando eu comecei a tocar, lá em 2000, né? 3, 4 irmãs fazendo a mesma voz, uma gritando na frente da outra, entendeu? Mas queriam louvar, queriam cantar, entende? Então, tem pessoas que não é o chamado louvor. Mesma coisa eu, por exemplo, esse dia eu fui convidado para fazer teatro. Cara, eu falei, só é para fazer uma árvore. Entendeu? Eu não vou fluir, entende? Sabe, eu até fiz teatro no Encontro com Deus ali e tudo mais, mas foi muito, foi muito forçado. Não é a minha área, não é o meu dom. No meu casamento mesmo, fui dançar, eu só arrastava a Camila, entende? Não é o meu dom, entendeu? Eu vou querer fazer uma coisa que não é o meu chamado, não é o meu propósito, só porque eu quero fazer, porque eu quero tudo que a gente fazer, porque eu quero, entendeu? Eu acho bacana. Legal que é aquilo. Entende? Então, cara, eu acho que aí entra o senso de propósito, que o Espírito Santo vai te dar. E o pior é que às vezes essa pessoa acaba atrapalhando a obra de Deus, cara. Exatamente. Entendeu? Não estou falando que é o que aconteceu, acontece, ou o que é que acontece com tem lá, mas é uma coisa real, que todo mundo nota isso, acaba atrapalhando, cara. Vamos pegar um exemplo, né, prático. A pessoa não sabe cantar, né? Mas ela tá querendo participar do Ministério do Louvor. Tem dificuldade, digamos assim, para cantar. Canta, mas tem dificuldade. Aí vai lá, vai puxar uma voz mais alta, falhou, entende? Quem está no banco ali, no ambiente do Espírito Santo, quem está ali sentindo manifestar, quem está, né, adorando a Deus, cara, dá um passinho para trás. Opa, peraí, saiu fora lá, entendeu? Errou ali. A mesma coisa para a questão musical, né? Quem toca, né? Tá tocando ali, não sei o que, pegou uma nota errada. Nossa, quem é música, então, abre o olho na hora, né? Sim. O cara que é músico já... Opa, pegaram uma nota errada aí, o cara já tá... Entendeu? Então, você imagina a complexidade disso para quem é líder. Às vezes tu identifica essas coisas e tu precisa ter muita sabedoria, dizer, meu irmão, ser justo, né? Minha irmã, então você vai lá, você faz uma aula, ou você grava, canta grava e se escuta cantando, porque a gente costuma dizer assim, quer saber como tu canta, grava. Quer saber se tu canta, pega lá, grava e depois tu escuta. Porque na nossa cabeça, uau, você tá cantando como cantor lá. Mas aí quando você vai gravar nas lives agora, tá? Nossa, uau! Vai lá escutar as lives. São reveladoras, que aí tu né? vê o quão limitados nós somos. É verdade. E assim, todo mundo, né? Então é uma coisa muito complicada, porque às vezes até aconteceu já e vai continuar acontecendo sempre, da pessoa ficar chateada, achar que você não quis acolher ou receber a pessoa quando, meu Deus, quando não é isso, não é isso. Até é importante que se diga isso aí, né? As portas do louvor estão abertas para todo mundo, né? E como a Camila falou, isso é uma dificuldade muito grande, né? De você dizer não para a pessoa, entende? Já aconteceu muito. Mas de você ver a sabedoria que eu falei, né? Saber. Já aconteceu muito no Ministério do Louvor, assim, muito, né? Não, enfim, aconteceu alguns casos, algumas vezes, né? De algumas pessoas assim. E aí a pessoa acabou se afastando, a gente foi atrás, chamou. E assim, a gente não está falando isso aqui do alto da nossa sabedoria e do alto do nosso conhecimento maior do que todo mundo. Ixi, não sabe nada. É o que a gente fala para todos os integrantes do Ministério do Louvor. Nós estamos todos no mesmo barco, né? Todos têm limitações, alguns mais, alguns um pouquinho menos, uns têm um pouquinho mais de estrada, outros um pouquinho menos, porém a gente está junto, cara. Isso aí. Entende? E todo mundo está propenso a falhar, seja tocando, seja cantando, seja no que for. Entende? A gente não está falando isso aqui do alto da nossa grande técnica, não é isso. Mas eu acho que assim, na medida do possível, né, do que a gente se propõe a fazer, a gente procura fazer algo dentro da nossa possibilidade
da nossa qualificação, a gente procura fazer algo agradável para Deus e para quem ouve, né? E assim, eu acho que é bem importante isso aí, essa questão da gente colocar, né, que as portas do Ministério do Louvor sempre vão estar abertas para todo mundo, sempre. Para quem tiver desejo de cantar, quem tiver desejo de tocar. Porém, né, que a gente possa fazer a nossa parte em se aperfeiçoar o dom, buscar conhecimento e saber se realmente é para isso que eu fui chamado ou não. A importância do espiritual e do musical, né? Essa parte é técnica musical, mas o espiritual também tem a sua... Nossa, é tão importante quanto. Com certeza. É muito mais importante, na verdade, o Sim. espiritual, né? Sim. Tanto que, como é que o cara tocava lá no bar, não sei aonde, aí pega e vem pra igreja, quero tocar. E já aconteceu aqui conosco, né? Tem gente assim que, tipo, caiu de paraquedas no negócio, e daí, tipo, eu quero participar aqui, não sei o quê. E às vezes o cara é literalmente um bom músico, cara. O cara é um bom músico. Tipo, tem conhecimento musical, tem técnica, tem tudo. Mas espiritualmente não tem. Temos que ter um não cuidado, tem né? como você colocar uma pessoa que não sabe o que está fazendo, porque tem que ter entendimento do que você faz em cima do altar. Uma pessoa que não adora a Deus mais do que um instrumento, tipo, o requisito básico, digamos assim, né? Que eu acho que se prevalece em todos os ministérios de louvor, né? A pessoa tem que ter, no mínimo, algum tipo de caminhada com Cristo, né? Ela tem que ser, no mínimo, batizada, né, nas águas. E ela tem que ter, no mínimo, como a gente falou aqui, o interesse ou aptidão, né, para estar crescendo musicalmente. Isso é um requisito básico, cara, que não tem como você querer participar do Ministério do Louvor sem ter isso. Não tem como. É um cuidado, porque, imagina, estamos todos em alinhamento, né, espiritual, musical, a gente busca, está no mesmo propósito, faz a mesma coisa, adora a Deus, né, juntos. Como é que nós vamos colocar uma pessoa que está desalinhada, né, fora do corpo, digamos assim? É que nem pegar um bando de ovelhas, né, que a gente estava falando do corpo, unity, né, e colocar no meio lá um cachorro. Não tem como você colocar um cachorro no meio, não vai dar certo. A gente funciona diferente, ele aprende diferente, costume diferente, ele não entende o que a gente está fazendo, entendeu? Não tem como. Tem bastante coisa para esminuciar, né, para se abordar mais, entrar em detalhes. Se você tiver alguma coisa para estar né, colocando, que entender melhor, enfim, pode colocar aí, a gente vai estar futuramente fazendo mais né, com outros assuntos, outras finalidades. E é isso, cara. Eu louvo a Deus pela vida dos meus líderes, são líderes pastores, né? Eles são pastores da terceira aqui, obreiros. Não são obreiros não, né? Você, Camila, é aspirante e você também... Aspirante. Cara, são aspirante e ministro, então... já avançaram alguns níveis ali que eu estou fazendo Glória a Deus. Que é o primeiro ano, então. Glória a Deus. Para conhecimento da palavra. Nós somos, né, tudo orelha seca igual. Somos todos mesmo. Não que... Mas estou destacando que eles têm conhecimento do que eles estão fazendo, da palavra, né? Não é, como a gente estava falando, que não é uma pessoa despreparada, né? É algo que a gente vai construindo. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de vocês e a gente espera que isso sirva de seja válido para vocês que estão assistindo de alguma forma, entender, compreender. Tirem as suas dúvidas aí. Se tiver alguma coisa que vocês queiram colocar, critica aí, não tem problema. Dá o like no vídeo, compartilha e... Quero te agradecer, Júnior. Se inscreve no canal. Quero te agradecer pela oportunidade, né? Eu creio que sim, eu estava conversando embaixo com o Vini, com o pastor também. E esse tipo de projeto é uma coisa assim, muito edificante, né? Porque se existe o cerne da vida com Deus é o evangelismo, né? O cerne da vida com Deus, de tudo é o evangelismo. Sem evangelista não existe profeta, não existe pastor, não existe apóstolo, não existe mestre, né? Tudo é a partir do evangelismo. E isso aqui é altamente evangelístico, né? Porque tem pessoas que não lêem a Bíblia, mas a nossa vida eles vão ler. A Bíblia. As nossas vivências eles vão ler aquilo que o pastor fala, né? Então isso aqui é altamente evangelístico. Eu louvo a Deus pela tua vida. Sempre falei, né, para ti. Amém. Desde que te conheci, acho que eu sempre falei para você que eu vi Cristo em você, sempre vi Jesus em você. E louvo a Deus por isso. Parabéns pelo projeto aí, que Deus te fortaleça, te abençoe, te capacite cada dia mais. E obrigado pela oportunidade. Que isso. Eu dou orelhas secas falando com vocês. Estar com vocês na mesma vez. Quem somos nós para estar aqui, né? Como você falou, né? Servos, No final nós somos todos orelhas secas. Mas assim, esse projeto, digamos, ele tem intuito, né, da gente estar levando para quem está inserido na igreja, né, conhecimento, agregar conhecimento. Cara, vai vir pessoas aqui que têm um conhecimento absurdo em missões, cara. Que tenha conhecimento absurdo em pastoreio, em palavra. E nós vamos abordar alguns temas que são importantes, né, para quem é cristão, está
né, tendo esse conhecimento, porque a sociedade, né, é muito opressiva contra né, nós que somos seguidores de Cristo. E como tu falou, tá muito extremista hoje, né? Não tem aquele meio termo, não tem mediação, é um negócio 880. Então a gente tem que entender o que nos diz a palavra, né? Fugiu da palavra, cara. Opa, peraí. Não. Não, mas eu acho que, como eu falei antes, a fonte tá ali, entendeu? Mas eu li um livro, o pastor lá tal me falou. Não, a fonte tá ali. Quer saber se é ou não é, tá na palavra. Sim. Esse é o nosso manual. E o Espírito Santo testifica tudo que for da vontade do Senhor. Mas eu louvo a Deus também pela vida do meu querido amigo Luiz, que está nos bastidores aqui nos ajudando, tá? Valeu, Luiz. É o cara, me ajuda pra caramba, dá um suporte legal aí pra nós. E esse projeto aqui, cara, é pra glória do Senhor, cara. Não é pra mim, né? Porque eu tô aqui, misericórdia. Somos quem, né? Tá louco? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Já estamos com a nossa logo aqui atrás, ó. Eu vou botar uma fita de LED que vai ficar mais bacaninha pra se ver também. Mudamos um pouco o cenário, estamos fazendo o nosso melhor, né, para vocês e para Deus, né? Porque o objetivo desse vídeo é chegar até você, né, com qualidade. Beleza? É isso aí. Glória então. Deus abençoe. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Até.